Fala galerinha do primeiro ano, espero que vocês estejam bem aí. Tô fazendo esse vídeo aqui pra gente fazer uma revisão dos conteúdos, né, do quarto bimestre. Vocês vão poder usar essa revisão aqui tanto para o simulado quanto para a prova bimestral, tá bom? Vamos dar uma avaliada aqui nessas questões. Vamos lá. Quais grupos estavam envolvidos nos seguintes movimentos separatistas? Lembrando que os movimentos separatistas são aqueles, né, movimentos de revoltas que vão acontecer dentro da colônia, que tem o objetivo de fazer o quê? De gerar a independência da colônia em relação à metrópole. No caso, a independência do Brasil em relação a Portugal. Tá bom? Por isso, separatistas. Os movimentos que acontecem de revolta que não têm esse objetivo de independência, de separação entre colônia e metrópole, são chamados de nativistas. A gente tem dois movimentos separatistas, né, que nós estudamos em sala, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá, os grupos envolvidos na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma realização da elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais. Tiradentes, por exemplo, foi uma exceção, uma vez que ele não pertencia à elite da capitania. Ele era militar e comandava a tropa que monitorava o Caminho Novo, estrada que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. A estrada, né, a estrada real onde passava o ouro que ia ser encaminhado para Portugal, né? Ia ser embarcado nos portos do Rio de Janeiro. Apesar de ser um movimento de elite, os envolvidos com a Inconfidência eram dos mais variados ofícios, e entre os conspiradores haviam membros da Igreja Católica, magnatas da região, comerciantes, fazendeiros, médicos e etc. A gente tem que considerar que o que vai fazer eclodir a Inconfidência Mineira vai ser a ameaça da derrama, né? A cobrança dos impostos, dos quintos atrasados. E o medo dessa cobrança vai recair principalmente sobre a elite econômica. Isso aí vai ser bem marcante para a questão do caráter, né, dos objetivos dessa revolta em Confidência Mineira, que diferente da Conjuração Baiana, vai ser na sua maior parte representada por membros da elite social. E isso vai fazer com que questões mais populares, né, questões mais próprias das camadas mais baixas, por exemplo, a abolição da escravidão, se tornem, como é que eu posso dizer, tópicos pouco abordados na Inconfidência Mineira, diferentemente da Conjuração Baiana, onde a gente vai ver uma participação mais popular, né, das camadas mais pobres, e a questão da igualdade de raça, da abolição da escravidão vai ser bastante abordada aqui na Conjuração Baiana. Vamos lá, membros envolvidos, né, grupos envolvidos na Conjuração Baiana. Em seu estágio inicial, o movimento congregou membros da elite ligados à grande propriedade agrícola e ao domínio escravista, que defendiam apenas a autonomia política do Brasil em relação a Portugal. Eles se reuniram e fundaram a Sociedade Secreta dos Cavaleiros da Luz. Ou seja, vai ser um movimento que vai ser iniciado pela elite, né, lá da Bahia, mas esse movimento vai acabar se ampliando, se estendendo às camadas mais populares. A gente vai ver aqui essa fundação dessa organização maçônica, né, os Cavaleiros da Luz, onde a elite vai participar e vai começar a conspirar uma separação, uma independência da Bahia em relação a Portugal, ok? Não obstante, alguns dos membros da sociedade secreta romperam com os limites de sua classe social de origem, aderindo a perspectivas revolucionárias mais amplas. Cipriano Barata e os alfaiates passaram a difundir propostas e ideias radicais entre os regimentos de soldados e a população em geral. O médico Cipriano Barata, por exemplo, foi um ativo propagandista do movimento, atuando principalmente entre a população mais humilde e junto aos escravos. Ok? Então a gente vai ver aqui os pobres começando a ter um papel cada vez mais importante aqui na Conjuração Baiana. Desse modo, a base social da Conjuração Baiana foi se ampliando para a participação e mobilização popular. Com isso, foi assumindo feições revolucionárias, tendo em vista a defesa dos interesses das camadas sociais mais pobres, dos humildes e dos escravos. Aderiram e participaram do movimento homens brancos, mulatos,
negros livres e escravos, ou seja, homens pobres, né, pessoal, dentro da sociedade aqui da época. Mas a presença de um contingente expressivo de alfaiates fez com que a Conjuração Baiana ficasse conhecida também como a Revolta dos Alfaiates, ou seja, além desses pobres, né, de diversos ofícios, a gente vai ter uma participação expressiva aqui de grupos de alfaiates, né, profissionais livres é, ou escravizados, né, que trabalhavam nesse ofício aqui, tá bom? Vamos adiante. Sobre a Guerra dos Emboabas, responda. A Guerra dos Emboabas, a gente sabe, né, aquela guerra que vai acontecer na região sudeste, entre os bandeirantes e os emboabas, né, os forasteiros, com o objetivo de dominar o ouro da região, ok? Que tem até o Capão da Traição, a gente estudou isso em sala. Letra A. Quais são os grupos conflitantes? Quais são os grupos que estão se antagonizando aqui? Os bandeirantes, né, os paulistas, contra os forasteiros, os emboabas. Esses grupos aqui que vão entrar em conflito por um objetivo. Qual era o objetivo? Qual era a motivação desse conflito? O conflito ocorreu devido à disputa entre bandeirantes e emboabas pelo domínio da exploração do ouro em Minas Gerais, que na época era a capitania de São Vicente. Ok, pessoal? Vamos aqui adiante. Cite 3 consequências trazidas pelo ciclo do ouro no Brasil colônia. Então, são diversas, né, consequências que o ciclo do ouro vai trazer para a região sudeste e para a colônia brasileira como um todo, né, para o Brasil colonial. Vamos citar aqui algumas. O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Isso aqui é uma analogia do quê? Que o ouro que foi tirado daqui, né, através de escavações ou mesmo a exploração do ouro de aluvião, que é aquele ouro encontrado na margem dos rios, né? Essa exploração vai deixar aqui o rombo no Brasil, né? A ausência dessa riqueza que está sendo tirada daqui. A gente vai ter a construção de templos em Portugal, a gente vai ver a nobreza e o clero lucrando bastante com a exploração do ouro aqui na região. E fábricas na Inglaterra, né, pessoal? Por quê? Porque como Portugal tinha fortes, tinha grandes dívidas, né, com a Inglaterra, grande parte do ouro que era explorado aqui na colônia ia para a Inglaterra como forma de pagar essas dívidas, né? Então, de certa forma, o ouro explorado aqui em Minas Gerais vai ser importante até para a formação da Revolução Industrial que vai surgir na Inglaterra, tá bom? Para o Brasil, representou a mudança do eixo econômico do litoral nordestino para o interior e a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê, pessoal? Porque quanto mais próxima a capital da colônia estiver do centro de exploração de ouro, mais fácil vai ser para Portugal controlar a questão do contrabando, né? Combater o contrabando. Outras consequências da exploração do ouro foram o enriquecimento das metrópoles e dos países que exploravam o ouro em suas colônias, sendo que podemos elencar como exemplo Portugal e Espanha, que se tornaram os países mais ricos da Europa durante o auge do mercantilismo. Outro fator importante foi a ocupação das regiões Brasil adentro e não apenas no litoral, como se fazia até então. Né? Durante até o fim do período aqui do ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai ter um povoamento predominantemente ocorrendo na região litorânea do Brasil, né? A gente vai ter essa interiorização do Brasil a partir do ciclo do ouro. Durante o ciclo do ouro ocorreram surgimento e crescimento das cidades nas regiões mineradoras. Essas cidades possuíam um elevado grau de urbanização com uma sociedade dinâmica e complexa. Aquela questão que eu disse para vocês, né, gente? Vinha gente de todas as partes para participar aqui da formação dessa sociedade mineradora. Alguns para lucrar com a mineração e outros simplesmente para estar participando, né, desse fluxo de povoamento que aconteceu de forma muito intensa aqui após a descoberta do ouro. Tá bom? Sobre a Inconfidência Mineira, responda. Vamos lá, pessoal, mais uma da Inconfidência Mineira. O que motivou a Inconfidência Mineira? O que vocês podem estar respondendo aí? O motivo principal que resultou na Inconfidência Mineira foi a insatisfação da elite econômica com os impostos cobrados pela coroa portuguesa. O estopim foi a indicação do Barão de Barbacena ao cargo de governador,
uma vez que ele vinha com a promessa de executar a derrama. Então o medo dessa derrama, né, vai fazer com que essa elite comece a conspirar uma independência de Portugal, né, formando aí a Conjuração Mineira, que a partir do momento que ela vai ser delatada, vai começar a ser chamada de Inconfidência Mineira, porque confidência é segredo, né? Inconfidência é segredo quebrado, ou seja, alguém foi lá e revelou os planos, né, dos conjuradores. B. Qual foi o desfecho desse conflito? Como que a Inconfidência Mineira terminou, pessoal? Conspiradores foram expulsos da colônia e alguns foram presos perpetuamente. Tiradentes foi enforcado publicamente, esquartejado, salgaram seu corpo e o espalharam pela estrada real, como uma intimidação da coroa portuguesa a futuras revoltas na colônia. Tá bom? Vamos lá. Descreva sobre os mecanismos de controle da metrópole sobre a exploração do ouro na colônia brasileira. Primeiro mecanismo de controle, pessoal, o quinto. O que era o quinto? O quinto era uma quinta parte de todo o ouro que era extraído, né? Era destinado como imposto à coroa portuguesa, ou seja, 20% de toda a produção de ouro caberiam ao rei de Portugal. Letra B, derrama. Derrama é aquela cobrança forçada, né, dos quintos atrasados, que Portugal tinha uma cota de ouro que deveria ser paga pela colônia. Se a colônia não atingisse essa cota, ficava, né, uma dívida a ser quitada pela colônia futuramente. E à medida que essa dívida ia crescendo, corria-se o risco de ser implantada a derrama, que era a cobrança forçada desses impostos atrasados. E isso incluía até a penhora, né, a apropriação da coroa sobre os bens, sobre as propriedades dos mineradores. Derrama. Uma cota anual de ouro deveria ser paga pelo Brasil a Portugal. Caso a cota da colônia não fosse atingida, a metrópole poderia instituir a derrama, que era a cobrança forçada do ouro atrasado, através da penhora dos bens dos senhores de lavras. Ok? Vamos lá. Próxima. Leia o texto abaixo e responda. O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, a sedição, né, a revolta, avançou sobre a sua decorrência. Vamos lá, do que está sendo falado nesse texto, né? Vamos ver. A diferença entre as revoltas abordadas no texto. Quais são as revoltas abordadas? A Conjuração Mineira, né, Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana. Né? A diferença entre essas duas revoltas encontrava-se na pretensão de... Qual era a diferença, pessoal, principal entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? A abolição da escravidão africana. Porque na Conjuração Baiana essa era uma pauta, né, um objetivo bem definido. Enquanto na Conjuração Mineira esse tema não era muito abordado. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira era formada por grupos de elite, e esses grupos de elite lucravam com a exploração da escravidão, né, da escravidão africana. Então vai acabar que na Inconfidência Mineira o tema da abolição da escravidão vai ser uma coisa meio nebulosa, porque vão ter alguns membros que vão ser a favor, outros membros que vão ser contra, mas de certa forma, no geral, vão considerar essa questão pouco importante, porque qual que era o objetivo principal dos conjuradores de Minas Gerais? Era garantir a independência da capitania em relação a Portugal, tá bom? Todo o resto seria definido posteriormente à proclamação da independência, né? Ok? Vamos lá para a próxima. No século XVIII, a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas, podemos destacar, pessoal, transformações que ocorreram na colônia brasileira com o ciclo do ouro. A resposta certa seria a letra A. O aumento da produção de alimentos, né, uma vez, pessoal, que com a urbanização acelerada que aconteceu aqui na região, a gente vai ter um aumento da produção de alimentos, inclusive para poder abastecer o mercado interno.
a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, ambas áreas aqui desenvolvidas, né, para atender esse mercado interno, para atender esse público que estava vindo povoar aqui a região, claro, né, para fazer lucro com a exploração do ouro, e a mudança do eixo econômico para o sudeste, que antes era no nordeste, né, na região lá de Salvador, para poder ter um controle maior da exploração da cana-de-açúcar, mas com a descoberta do ouro, essa capital saiu de Salvador e veio aqui para o Rio de Janeiro, na região sudeste, para ter o controle da exploração do ouro aqui na região. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Com a descoberta das minas de metais e pedras preciosas nos séculos 17 e 18, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil dirigiram-se à capitania de São Paulo, né, que na época era a capitania de São Vicente, onde à época encontravam-se centros de mineração. A relação entre mineradores paulistas e aqueles que lá chegavam passou a ficar tensa na primeira década do século XVIII. Né? Esses forasteiros aí que chegavam, pessoal, para poder explorar o ouro aqui na região sudeste, esse ouro que tinha sido descoberto pelos paulistas, né, pelos bandeirantes. Vamos lá. A relação entre esses mineradores paulistas, né, esses bandeirantes, e aqueles que lá chegavam passou a ficar tensa na primeira década do século XVIII, fato que deu origem a um confronto sangrento conhecido como, a gente sabe, né, pessoal, esse confronto entre bandeirantes e emboabas é a Guerra dos Emboabas, né? Emboabas por quê? Porque esses forasteiros eram chamados de emboabas como uma forma pejorativa de referir-se a eles. Era uma forma de dizer para eles em tupi que eles eram pássaros de pés emplumados, porque eles calçavam sapatos, porque eles tinham melhores condições, porque eles viviam numa situação de maior luxo do que aquela vivenciada pelos bandeirantes. Tá bom, pessoal? Então, letra A, Guerra dos Emboabas. Adiante aqui, com relação à economia da cana-de-açúcar e da pecuária no Nordeste durante o período colonial, é correto afirmar que, olha pessoal, a interação entre cana-de-açúcar e pecuária vai ser intrínseca, né pessoal? Porque enquanto a produção da cana-de-açúcar vai se desenvolver para abastecer o mercado externo, a gente vai ter o desenvolvimento de uma pecuária para abastecer o mercado interno, ok? Quanto tanto na produção da cana-de-açúcar quanto na produção da pecuária, a gente vai ter algumas semelhanças e algumas diferenças, tá certo? As semelhanças que a gente vai ter entre elas aqui vai ser que tanto na produção da cana-de-açúcar quanto na produção pecuária a gente vai ter o uso de mão de obra livre e o uso de mão de obra escrava. Mas na produção pecuária, né, na produção de bovinos aqui, não é necessário um grande contingente, um grande número de pessoas para poder fazer o manejo, né, fazer o controle do gado. Então vai acabar que a maioria dos trabalhadores do setor pecuário vão ser trabalhadores livres, brancos ou mulatos, né, pobres, mas livres e assalariados, ok? Mas também vai ter mão de obra escrava também no setor pecuário, tá bom, pessoal? E aqui na produção da cana-de-açúcar, a mesma coisa. A gente também vai ter mão de obra livre, mas como a necessidade de trabalho, de mão de obra na produção da cana-de-açúcar, na produção do açúcar é maior, então a gente vai ter um maior número, né, de trabalhadores escravos aqui na produção da cana-de-açúcar do que de trabalhadores livres, tá bom? Então vamos lá. A resposta certa seria a letra D. Tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho livre e de trabalho compulsório, ok? Tanto na pecuária quanto na produção da cana-de-açúcar, a gente vai ter essas duas modalidades de trabalho, o trabalho livre e o trabalho compulsório, né? O trabalho obrigatório, o trabalho escravo, ok? Aqui a questão, a próxima. Leia o trecho abaixo e responda. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltavam as canas, porque 2 vezes entraram na paixão,
uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Ou seja, está falando aqui, pessoal, uma comparação, né, entre a paixão de Cristo, né, e o trabalho dos escravos, né, o trabalho dos escravos na produção da cana-de-açúcar. Vamos lá para o enunciado. O trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e, a resposta certa seria aqui a letra A, né, o trabalho dos escravos na produção do açúcar. Tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Provavelmente essa vai ser a última chance que a gente vai ter de se comunicar antes da prova bimestral, antes das provas de recuperação, mas a revisão é essa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procuram aí que eu tento esclarecer para vocês. Valeu e muito obrigado. Até a próxima.